bem? Glória! Mó estranho, né? Chegar cedo na igreja. Não é não? Eu saí de casa, tava mal sol. Eu falei, nossa. E eu de terno, nossa. Falei, Jesus. Eu vou me acostumar. Mas é bênção. Glória a Jesus, né? Queria que os irmãos abrissem em Juízes. Livro de Juízes. Louvado seja Deus. Jesus é bom. Livro de Juízes, capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Aleluia! Fala conosco. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja Deus. Todos acharam? Diga para o seu irmão, você nasceu com um propósito. Aleluia! Então, glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia! A palavra do Senhor diz, Juízes capítulo 13, versículo 24 em diante. Aleluia. Aleluia, Jesus. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estoal. Amém? Amém. Pode se assentar. Glorificando ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora você pode glorificar a Deus, exaltar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui diante da palavra. Louvado seja Deus, que todos conhecem, já ouviram falar de uma certa forma sobre a história, louvado seja Deus, de Sansão. E sabemos bem que Sansão foi um homem escolhido por Deus, mas também em meio ao período, louvado seja Deus, o povo de Israel vivia se corrompendo constantemente. O povo de Israel, louvado seja Deus, no tempo dos juízes, foi levantado diversos homens e mulheres, louvado seja Deus, para liderar o povo de Israel. Mas enquanto, louvado seja Deus, havia uma pessoa que poderia estar à frente, louvado seja Deus, desta batalha, o povo era fiel ao Senhor. Mas tudo tem um tempo e tudo tem um propósito. Mas quando aquela pessoa falecia ou quando aquela pessoa morria, louvado seja Deus, o povo de Israel, eles se perdiam, ficavam sem direção. O povo de Israel, louvado seja Deus, se perdia muito fácil e não tinha, louvado seja Deus, a dimensão ou firmado os seus passos diante da glória e do poder de Deus. O povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos entender que quando Sansão lidera este povo, há um propósito, amém? Amém. E todos nós, louvado seja Deus, nascemos com um propósito diante da presença do Senhor. E muitas vezes não entendemos aquilo que Deus tem para nós e queremos fazer as nossas vontades, os nossos querer, e achamos que está tudo certo e não está atrapalhando ninguém, atrapalhando a minha casa, não está atrapalhando a sua família, não está atrapalhando o seu trabalho. E pelo contrário, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, quando seus pais recebem a notícia do anjo, louvado seja Deus, que vai de encontro à sua esposa Manoá. Manoá, louvado seja Deus, vendo que a sua esposa vinha com uma notícia, dizendo: olha, eu estava no meio do caminho e me apareceu um anjo do Senhor, falando comigo, louvado seja Deus, e me trazendo uma notícia que eu estaria ou ficaria grávida, louvado seja Deus, porque era um propósito do Senhor. Mas o anjo do Senhor vai deixar um decreto e deixar uma lição para ela, louvado seja Deus, que ela desse ou cuidasse, louvado seja Deus, não passasse navalha sobre a sua cabeça, e também, louvado seja Deus, não permitisse que ele tomasse bebidas fortes. Então, naquele momento, louvado seja Deus, estava sendo escolhido o Nazireu de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque louvado seja o nome do Senhor. Havia um propósito sobre a vida e sobre a família. Louvado seja Deus de Sansão. Há um propósito sobre a minha e sobre a tua vida. O Senhor depositou algo sobre mim e sobre você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para mudar a história, para mudar a história da tua casa, mudar a história da sua família. Talvez ainda você não entendeu nada do que está acontecendo sobre você, mas deixa eu dizer um negócio: Sansão tem a responsabilidade, louvado seja Deus, de cuidar de um povo. E muitas vezes a responsabilidade de cuidar de uma casa é muito grande. E quando nós olhamos para a vida de Sansão, sabemos, louvado seja Deus, que o Senhor tomou conta da vida dele. O Espírito tomou posse da sua vida. O Espírito foi capacitando ele. O Espírito foi ensinando ele no meio do seu crescimento. Louvado seja Deus, natural do homem. Então, naquele período, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Sansão, ele está no meio do campo, mas enquanto ele está trabalhando, arando a terra, cuidando das coisas dos seus pais, ali o Senhor estava fortalecendo ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não tinha ninguém ainda vendo ele, não tinha ninguém ainda sendo liderado por ele. Pelo contrário, a única alternativa que Sansão tinha era cuidar da terra dos teus pais, cuidar, louvado seja Deus, aquilo a qual foi depositado sobre a sua vida. Mas diga para você mesmo: há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes, louvado seja Deus, queremos apressar o processo do Senhor sobre nós. Queremos que as coisas do Senhor aconteçam muito mais rápido do que pensamos ou imaginamos, porque a nossa ansiedade, a nossa vontade é que as coisas venham rápido, porque o nosso pensamento hoje, louvado seja Deus, com a tecnologia sendo avançada, tudo acontecendo mais rápido, a nossa precisão aumentou. Em que sentido? Hoje eu preciso comprar uma roupa, eu entro no site, eu compro e daqui 2 ou 3 dias já está na minha casa. Não preciso mais sair aí até o Brás poder comprar uma roupa. Pelo contrário, eu vou, louvado seja Deus, entrar no aplicativo, eu compro tênis, eu compro a casa, eu compro um carro, eu compro uma casa pelo aplicativo. Eu nem preciso mais, louvado seja Deus, sair do meu lar. Mas deixa eu dizer um negócio: o Senhor, Ele quer nos ensinar que no meio da provação, no meio da dificuldade, ou no meio do deserto que você está passando, o Senhor está dando crescimento. Louvado seja Deus, para a tua vida espiritual, porque é nessa hora que você está aprendendo a orar, é nessa hora que você está aprendendo a esperar, é nessa hora, louvado seja Deus, que você está abrindo os teus olhos e enxergando o processo do Senhor acontecer na tua vida. Por quê? Porque lá na frente, quando você olhar para trás, vai falar: meu Deus, eu consegui construir tudo isso, louvado seja Deus, eu consegui fazer tudo isso, eu consegui libertar, eu consegui resgatar, consegui transformar a minha família, a minha casa, os meus amigos. Por quê? Porque enquanto você persevera, louvado seja Deus, tem pessoas que estão olhando para você dizendo: louvado seja Deus, lá vai ela mais uma vez para a igreja, lá vai ele mais uma vez para a igreja, mas eu acho que agora ela vai parar. E você continuou, você não desistiu, você não parou no meio do caminho. E nessa noite, louvado seja Deus, o Senhor te chamou para liderar, para ser cabeça, não ser cauda, porque o Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe por um propósito. E qual é o propósito? Ser coluna da tua casa? Eu não sei, mas o Senhor está dizendo ao meu coração: através da tua vida eu vou libertar famílias, através da tua vida eu vou libertar sua casa, através da tua vida eu vou mostrar para muitos que eu ainda continuo operando milagre, eu continuo operando milagre, eu continuo operando milagre, porque eu sou o mesmo Deus que era de lá, o mesmo Deus que é hoje e eternamente. É esse Deus de Israel que eu conheço. Sansão, louvado seja Deus, tem a responsabilidade de carregar este nome, mas Sansão, louvado seja Deus, tem os seus desejos. Sansão, louvado seja Deus, tem as suas vontades. E agora, louvado seja Deus, ele começa a crescer e ter as suas próprias opiniões. Mas deixa eu dizer um negócio: tudo que acontece na nossa vida, tudo que vem sobre nós, há um propósito diante debaixo do céu. O que eu quero dizer com isso? Porque Sansão tinha um objetivo, e qual era? Enfrentar o povo filisteu.
E aqui, louvado seja Deus, eu entro na palavra a qual o Senhor ministrou sobre o meu coração. O Senhor vai dizer ao meu coração, disse ao meu coração desta forma: assim como Sansão teve que entrar na terra do inimigo e se fazer, louvado seja Deus, como inocente, a mesma coisa muitas vezes acontece comigo e com você. Entramos em terras estranhas que não conhecemos, mas através da tua vida, através daquilo que eu depositei sobre você, eu vou curar, eu vou libertar e vou enxergar, louvado seja Deus, o Deus que você serve. Talvez hoje você esteja olhando e falando: Deus, eu não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Mas deixa eu dizer um negócio: Sansão agora vai procurar uma esposa, e quando ele procura esta esposa, louvado seja Deus, para se casar, ele vai dizer aos teus pais: olha, eu encontrei uma mulher, e esta mulher, louvado seja Deus, é da terra dos filhos dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os seus pais olharam para ele e questionaram a ele, dizendo: Sansão, não era melhor você ter visto uma mulher ou alguma esposa, louvado seja Deus, dessa terra que nós moramos, ou até mesmo dos seus irmãos, a qual você poderia apossar, louvado seja Deus, dela? Mas aqui Sansão, louvado seja Deus, tem um propósito. Diga para você mesmo: eu tenho um propósito. Não, diga mais forte: eu tenho um propósito. Louvado seja Deus. E quando nós temos um propósito, eu não posso olhar para a direita e nem para a esquerda. Louvado seja Deus. Por quê? Porque quando o Senhor ele nos escolhe, está escolhido. Já disse isso uma vez, vou dizer de novo: quem é escolhido não tem escolha. Quem é chamado pode sim dizer que não quer, mas quem é escolhido não tem para onde fugir, meu irmão. É escolhido e pronto, acabou. Porque Deus olhou para você e falou: é Ele e vai ser Ele. Louvado seja Deus. Não tem jeito. Se é para te abençoar, Ele vai te abençoar. Se é para dar direção, Ele vai dar direção. Se Ele vai tirar do teu caminho o impedimento, Ele vai tirar o impedimento do meio do teu caminho. Queira Satanás ou não, Ele vai ter que sair e reconhecer que existe um Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, agora Sansão, louvado seja Deus, está ali no meio do povo do filisteu. Ali ele desce para a terra dos filisteus, e ali ele começa, louvado seja Deus, uma trajetória aonde, louvado seja Deus, muitas vezes não queremos ir, aonde muitas vezes o Senhor nos manda em lugar que não queremos entrar, não queremos fazer, mas o Senhor, louvado seja Deus, quando escolhe a pessoa, não tem como fugir do propósito do Senhor, porque tudo vai direcionar para aquilo que o Senhor quer. Tudo vai direcionar. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Muitas vezes você fala: eu vou pela direita ou eu vou pela esquerda, mas no final dela eu sei o que vai dar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai dar no propósito a qual o Senhor tem para você, e é esse caminho que o Senhor tem escolhido para mim e para você. Não adianta você fugir, não adianta você correr, e não adianta você virar as costas, porque até você virar nas costas, Ele ainda envia um anjo para falar contigo e dizer: volta, porque ainda eu tenho coisa ainda para fazer sobre a tua vida e sobre a tua casa. Sansão, louvado seja Deus, tem essa responsabilidade. E ali eles tomam aquela mulher para si, e ali, louvado seja Deus, ele está no território inimigo, e ali ele se depara. Agora ele vem com um enigma para eles desvendarem, mas eles não conseguem desvendar. Ali Sansão, louvado seja Deus, vai destruir aqueles homens, e ali ele toma, louvado seja Deus, as vestes, porque eles fizeram um propósito. Se Sansão não soubesse, ou eles não soubessem, louvado seja Deus, o enigma de Sansão, eles tomariam, louvado seja, ele teria que dar vestes àqueles homens. Mas Sansão, com toda a sua sabedoria e tudo aquilo que o Senhor tinha depositado sobre a vida dele, porque tudo há uma estratégia, até mesmo quando pensamos que vamos morrer, o Senhor ele nos dá um escape e nos mostra, louvado seja Deus, que nós somos capazes sim, e que podemos ainda reverter essa situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Sansão vai reverter a situação a qual o inimigo queria envergonhar. Muitas vezes o inimigo quer nos afrontar, muitas vezes o inimigo quer nos apontar, muitas vezes o inimigo quer nos julgar, dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, e as portas estão fechadas. Mas nessa noite eu vim declarar sobre a tua vida, louvado seja Deus, que a porta do inferno jamais vai prevalecer
Senhor. Então nessa noite o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque enquanto você me adora, eu estou pelejando dentro da tua casa. Enquanto você me adora, eu estou abrindo porta de emprego. Enquanto você me adora, eu estou dando livramento. Louvado seja Deus para os teus. E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, fica tranquilo, porque eu estou levantando um Sansão, e esse Sansão é eu e você. Louvado seja Deus para guerrear. Mas o Senhor também vem nos trazer um alerta, porque Sansão agora, louvado seja Deus, pega, se não me falha a memória, 30 raposas, ou louvado seja Deus naquele momento, e ali ele está no meio do arraial dos filisteus. Ele taxa, louvado seja Deus, ele coloca fogo sobre aquele povo, e ali o povo filisteu fica revoltado. Porque como é que Sansão entrou nessa tribo? Como Sansão entrou, louvado seja Deus, nesse arraial? Eu não consegui entender, mas ali, louvado seja Deus, o Senhor tinha já uma estratégia. O Senhor tinha uma estratégia. Qual era? Colocar Sansão no meio do povo, sem ninguém saber. Mal eles sabiam aquilo a qual Sansão tinha um projeto, com a qual Deus tinha um projeto sobre a vida de Sansão. Então naquela vez, Sansão pegou as raposas, lançou sobre eles, e ali todo aquele milharal, todo aquele arraial pegou fogo. Então o povo filisteu ficou revoltado. Eles queriam pegar Sansão de qualquer maneira. Sansão, louvado seja Deus, sai daquele lugar. Mas veja, Sansão, louvado seja Deus, ele às vezes ele foi imprudente. Como assim, pastor? Porque muitas vezes ele cobiçava muitas mulheres, porque ele achava, louvado seja Deus, que a sua vontade ou o seu ego, louvado seja Deus, já estava exaltado. O seu ego já estava lá em cima. O seu ego, louvado seja Deus, já estava, louvado seja Deus, tomando a direção. Não era mais o Espírito Santo. E tem coisas que Deus ele vai permitir acontecer na minha e na tua vida para te posicionar no propósito. Como assim? Muitas vezes o Senhor vai criar situações para você descer mais, orar mais, jejuar mais, para você entender que aonde você está não é à toa, não é porque você quer, é porque o Senhor tem um propósito. Então quando o Senhor tem um propósito, o Senhor faz a gente descer em oração, em jejum, em consagração, para entender aquilo a qual o Senhor quer. E nessa noite Deus está dizendo ao meu e ao teu coração: eu vou colocar você no propósito a qual eu quero, eu vou colocar você no propósito a qual eu tenho para a tua vida. Talvez o seu propósito hoje seja alcançar almas, talvez o seu propósito seja louvar, talvez o seu propósito seja pregar, talvez o seu propósito seja a sua casa, a transformação do seu marido, a transformação dos teus filhos, a transformação, a porta aberta. Eu não sei a qual área você tem buscado diante da presença do Senhor, mas aqui, louvado seja Deus, eu venho aprender com Sansão, que tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que nós passamos, o Senhor ele tem uma direção. E aqui, louvado seja Deus, naquele momento que ele taca fogo, ali o povo desce. Mas quando o povo desce para matar Sansão, mal eles sabiam, louvado seja Deus, quem estava com ele. Mal eles sabiam, louvado seja Deus, quem era Sansão. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem coisas que Deus ele vai fazer no oculto, mas tem coisas que ele vai trazer à tona para mostrar para você que ele é, e para que as pessoas possam ver a grandeza e o poder de Deus sobre a tua vida. Como assim, pastor? Enquanto tem umas coisas que acontecem no escondido, tem coisas que ele vai trazer à tona. Louvado seja Deus. Não entendi, pastor. Deixa eu dizer um negócio. Sansão, quando derrubou ou atacou fogo no arraial dos filisteus, ninguém sabia que ele estava lá no meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora o povo filisteu já sabe quem é Sansão, então preciso acabar com ele, mas não sabia a força que Sansão tinha. Louvado seja Deus. Mas nessa noite você vai sair daqui glorificando e exaltando a Deus. Louvado seja Deus. E deixa eu dizer um negócio: aquilo que está aparecendo para você não é para te matar. Aquilo que está sendo lançado sobre a tua vida não é para te matar. Por quê? Porque agora, louvado seja Deus, lá no capítulo 15, vamos lá, no versículo 14, vai dizer: e vindo ele além, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que tinham nos braços
se tornaram como os fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada em sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Lehi, o que significa fonte do que clama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque naquele momento, louvado seja Deus, que ele está naquele lugar, ele perde as suas forças. Como assim, pastor? Não entendi. Ele não é o homem mais forte. Mas por que ele perdeu as forças? Porque ele usou, louvado seja Deus, porque nós somos seres humanos, somos homens, e ali o Espírito tomou posse do seu corpo. Então não era só ele que estava guerreando, mas havia um ser, louvado seja Deus, o Espírito de Deus que estava tomando conta da sua vida. Porque no Velho Testamento, louvado seja Deus, a manifestação do Espírito não era igual à graça, que hoje nós podemos dobrar o nosso joelho e sentir a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós. Louvado seja Deus, Senhor, deu glória, então não habita em você. Vamos lá, vamos glorificar o nome do Senhor, para você entender. Ó, no Velho Testamento, o Espírito de Deus não ficava dentro das pessoas, ele se apoderava e saía, voltava para o céu. Quando a pessoa clamava, ali, louvado seja Deus, o Espírito descia sobre aquela pessoa. Mas quando entrou a graça, o Espírito Santo, louvado seja Deus, tomou posse da nossa vida. Por quê? Por isso que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós guardamos ele, e temos a força, o poder, a autoridade e também a ousadia para poder pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões. Louvado seja Deus que se levanta contra a minha e contra a tua vida. Louvado seja Deus. E quem é esse? São potestades e entidades que se levantam todos os dias contra a minha e contra a tua vida. Mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, já somos mais que vencedores. Aleluia! Então o Senhor já te deu autoridade, poder e ousadia para destruir, para pisar. Louvado seja Deus nessas entidades ou potestades ou escorpiões que tem assolado a tua casa, aleluia, a tua família, até mesmo a tua vida. Então com autoridade eu posso repreender com o poder do Espírito Santo. Então Sansão, quando ele tomou o Espírito, porque quando nós falamos em línguas, estamos falando em línguas, ficamos cansados, ficamos fadigados, porque o Espírito tomou conta, e a carne que é pecaminosa, a carne, esse ser seu aqui é corruptível todos os dias. Essa carne você vai lutar todos os dias para você buscar a santidade. Ela nunca vai permitir que você seja santo, porque o princípio lá no início ele caiu. Por quê? Por causa da carne, por causa do ouvido. Então o Senhor ouviu a palavra que não agradou ao Senhor, e ali se corrompeu. Então essa carne virou corruptível, então ela se corrompe. Todos os dias nós lutamos contra isso, para que o poder do Espírito fique em nós. Aleluia! E para quando a glória do Senhor, quando o dia que Ele nos chamar, nós possamos subir e adorar e exaltar o nome do Senhor. Então louvado seja Deus, Sansão está fraco, e ali, louvado seja Deus, ele vai levantar um clamor naquela terra. Ele levanta um clamor dizendo: Deus, Senhor, eu já estou fraco, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, mas agora eu estou fraco. Já derrotei 1000 homens nessa terra, já taquei fogo nessa terra, mas agora, devido a tudo isso, eu estou fraco, eu não tenho força para continuar, eu não tenho força para prosseguir naquilo a qual o Senhor tem para a minha vida, porque o objetivo maior era acabar com o povo filisteu.
Mas naquele momento ele não tinha ainda acabado com o povo filisteu. Então havia ainda pessoas naquele lugar que precisavam ser alcançadas e também ser destruídas pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus que habitava sobre Sansão quando ele clamava ao Senhor. Mas naquele momento o Espírito Santo intercede por ele. Porque quando nós estamos fracos é que estamos fortes. É quando estamos fracos é que nós estamos Fortes. Então naquele momento ele estava fraco, desanimado, porque ele estava vendo a sua morte. Mas não era só a morte espiritual, mas a morte física. E quando acaba a morte, quando chega a morte, meu irmão, todo mundo treme, todo mundo grita, todo mundo pede socorro, porque na hora que vê a luz, fala assim: agora Jesus está me chamando. Glória a Deus. Eu estou indo. Oh, glória. Ainda bem que ele está te chamando, né? Talvez se ele não te chamar, aí você vê tudo escuro, apaga, fala: aí já foi, não dá mais. Agora ele está vendo a sua situação difícil, porque ele está fraco, em terra do inimigo, cercado por pessoas que querem acabar com a sua vida. Então naquele momento ele vai clamar ao Senhor. Olha lá no versículo 19. Então o Senhor, olha o que ele vai dizer. Então o Senhor disse a ele: fendeu a caverna. Esse Deus é demais, não é não? O Senhor, ele fendeu uma caverna que estava em lei, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou. Que espírito é esse que está em letra minúscula? Espírito homem, tá? Homem, sopro. E deu sopro ou fôlego de vida. Não o Espírito Santo. O Espírito Santo não é fôlego, tá bom? Amém. Vocês entenderam? É 30. Então os mantos aí. E aqui ele tornou o Espírito. Então ele reviveu. Então quer dizer que ele estava no seu limite. Não tinha mais força. Não tinha mais ânimo para nada. Não conseguia nem levantar o braço. Mas ele reviveu. Mas pelo clamor e pelo propósito. Você tem um propósito, irmão. Sabe por que você não morreu ainda? Eu creio. Sabe por que ainda você não morreu? Sabe por que ainda não aconteceu nada? Porque você tem um propósito. Aleluia. Você tem um propósito ainda a ser feito. Glória. Você não está entendendo ainda o que tem acontecido na sua vida? Você tem um propósito. Aí é o que vai acontecer. E pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual essa lei até o dia de hoje. E julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Só que apareceu uma pessoa. Aleluia. E essa pessoa vai induzir Sansão ao erro. Por quê? Diga: Deus tem sempre um segredo. Deus tem sempre um segredo. Comigo e com você. Com você. Sempre Deus ele vai ter um segredo comigo e com você. Qual é esse segredo? Uma palavra que ele disse para você. Confia. Acredita. Não para. Não desanime. Seja firme. Seja constante. Estou dando livramento. Eu não sei. Porque naquela hora ele sabia o propósito do Senhor sobre a sua vida. Mas também o inimigo também sabia que tinha um segredo. Aleluia. Entendeu? Na glória. Não tem aquele louvor? Feche a porta, entre no quarto, porque em secreto eu vou te Honrar. Aleluia. revelar. Por quê? Porque quando nós entramos na presença do Senhor em secreto, é em secreto que Ele vai te trazer. Ali é um segredo que Deus tem com você e com Ele.
Por que eu falo que não vai, irmãos? Não apronta que Deus cagueta. Glória. Eita. Não apronta que Deus cagueta. Agora, se tiver alinhadinho, Deus ele vai de boinha. Ele vai só te dando a direção. Mas quando nós erramos, o Senhor ele nos fala. Porque nós estamos em orar. E quando nós estamos em oração, o Senhor ele está nos revelando, ele está falando. E aqui, louvado seja Deus, Sansão vai deixar que a sua vontade seja maior do que o projeto de Deus. Porque Dalila, quando aparece, Sansão já está na sua glória. Sansão, ele já tinha derrotado os homens dos filisteus. Mas muitas vezes o inimigo vem como um sapatinho de algodão sobre nossas vidas. É quando nós não percebemos a astúcia daquele inimigo contra as nossas vidas. Talvez uma palavra, talvez um amigo, talvez seja o marido, talvez seja a esposa ou o filho. Tem coisas que acontecem sobre nós que quando nós vamos ver, já estamos errando, já estamos pecando. Não porque a gente quer, mas porque fomos induzidos. E quando nós somos induzidos ao erro, o Senhor ainda ele age com misericórdia, amém? Amém. Mas a partir do momento que você faz aquilo com consciência, já se torna iniquidade. Então o Senhor não se agrada quando se faz isso. Mas aqui Sansão, ele dá uma oportunidade para o inimigo trabalhar na vida dele. Como assim, pastor? Ele dá uma oportunidade para o inimigo trabalhar na vida dele. E quantas oportunidades você deu para o inimigo trabalhar na sua vida? Quantas oportunidades você deu para o inimigo trabalhar na sua mente? Quantas oportunidades você falou assim, ai, agora eu vou parar. Quando você fala que vai parar, aparece 10 te oferecendo um monte de coisa errada. Quando nós falamos, nós estamos negando a Cristo, ou renunciando àquilo que Deus depositou sobre nós. Quando você fala assim, eu não quero mais viver essa vida do Evangelho, você está negando a Cristo. Você está dizendo, eu não quero mais viver esse Evangelho. Então você não quer mais Cristo sobre a tua vida. Então Sansão, ele encontra Dalila, louvado seja Deus, na sua melhor fase. E quando nós estamos na nossa melhor fase, nós não se preocupamos com nada, amém? Amém. Porque quando nós estamos ganhando, nós estamos ali tranquilo. Por quê? Deus está me abençoando, as coisas estão acontecendo, não preciso ir para a igreja, não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso ler a palavra. O que o pastor fala, para mim hoje não serve. O que a pastora está falando, para mim hoje não serve. E muitas vezes o Senhor está falando com você, filha, abre os olhos, abre os seus ouvidos, ouça aquilo que eu tenho para dizer para você. Muitas vezes o Senhor quer te ensinar no meio dessa prova, ou no meio dessa bênção, porque é muitas vezes na bênção que nós caímos, não na prova. Porque na prova você vai aprender a orar, na prova você vai aprender a jejuar. Mas quando nós estamos na bênção, nós para de orar, nós para de jejuar, nós para de falar da palavra. Por quê? Nós não precisamos mais, nós já estamos na bênção. Sansão fez isso. Sansão agora vai conquistar Dalila, e Dalila, louvado seja Deus, com toda a sua fala mansa e dócil como mel, vai soprar nos ouvidos dele, louvado seja Deus. Qual é o segredo? Qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo que faz você vencer desta maneira? Tem gente que quer andar com você só para saber, louvado seja Deus, como que você venceu. Tem gente que não fala nada para você, mas ela quer estar do seu lado. Tem gente que vem do seu lado, caminha com você, ela não abre a boca, mas ela está observando você, dizendo, como que ela conseguiu? Eu também vou conseguir. E muitas vezes aquilo se torna uma maldição sobre nós, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e falam assim, poxa, se ela chegou, porque agora
e está recebendo, mas por quê? Eu estou aqui já buscando e ainda nada aconteceu. Por quê? Então você começa a questionar a Deus. Por que não aconteceu na tua vida? Mas espera aí, o que você deixou de fazer? O que você deixou de ir de lado? Qual foi a renúncia que você teve? Qual foi a situação que você falou assim, eu não quero mais, eu não vou fazer mais isso, que está atrapalhando a eu adorar ao Senhor, que está tirando eu do foco do Senhor? Qual é? Muitas vezes queremos que a bênção do Senhor venha sobre nós, e às vezes a bênção do Senhor não vem da maneira que nós queremos. As bênçãos do Senhor, louvado seja Deus, muitas vezes vai nos causar, louvado seja Deus, vai nos causar sofrimento. Como assim? Porque antes de você receber, primeiro Ele vai te provar, e na aprovação Deus Ele vai te moldar, para você alcançar aquilo a qual você falou com Ele. Porque se você pegar uma benção hoje, talvez se amanhã você não esteja mais na presença dEle. Talvez se Ele te colocar hoje na presença, talvez amanhã você vire as costas para Ele. E quantas vezes nós não vimos isso acontecer? Quantas pessoas recebeu as bênçãos, mas não vieram mais? Mas aqui, louvado seja Deus, o que eu quero frisar para você é que tudo que acontece sobre nós tem um propósito. Mas espera aí, agora, louvado seja Deus, Sansão vai dizer a Dalila o seu segredo, mas por 3 vezes, irmão, 3 vezes, 3 vezes, ele vai contar uma história, ele vai contar sobre o seu segredo. Só que nessas 3 vezes que ele conta sobre o seu segredo, ele não fala a verdade. Então Dalila fica indignada. Dalila vai questionar a ele e falar: você não me ama. O seu coração, irmão, você não me ama. Você não gosta de mim, porque o teu coração não está inteiro em mim. Por isso que devemos guardar o quê? A sua coroa. Mas guardar a sua coroa também é guardar o seu Coração. para que ninguém roube, para que ninguém tire aquilo a qual o Senhor depositou sobre você. Foi pregado no congresso na segunda-feira. A linha de chegada todo mundo quer ir, mas permanecer com a coroa que é difícil. Porque quando fala de guardar, é algo que eu já tenho, não é? Então eu preciso conservar ela, guardar ela. E muitas vezes o que a gente faz? Abre a porta da nossa casa para todo mundo, fala da nossa vida para todo mundo. É ou não é? Ou é mentira minha? Só comigo aconteceu? Não. Sabe aquele segredinho? Quando eu era mais jovem, fala assim: nossa, sabe aquela lá? Aquela não pode falar que não pegou. Sabe? Aquela menina. Ou outras coisas. Isso eu falo referente, louvado seja Deus, a segredos que muitas vezes a gente guarda. Nossa, se eu falar que fulano foi, vai dar ruim. Se eu falar que fulano falou, ele não vai ficar aqui para contar história. Mas é um segredo seu, né? Não é um segredo seu? Mas se você contar para alguém, vai dar problema, não vai? E muitas vezes conseguimos guardar esse segredo por um tempo. Mas vai chegar uma hora que nós, devido ao processo do tempo, nós cedemos às situações. E agora, esse problema não vai fazer tanto efeito. Então eu preciso falar para alguém. Mas ninguém me pediu. Mas por aquilo me incomodar, eu preciso se esvaziar. Então é onde a gente abre a boca demais. Entendeu ou não? Tem coisas que você não pode falar. Tem coisas que vai acontecer na tua vida que você tem que ficar reservado. Aleluia. Tem coisas que vão acontecer na sua vida que você não pode sair falando.
Porque nem todos vão se alegrar com a sua vitória. Nem todos vão se alegrar com aquilo que você está conquistando. Verdade. Mas elas vão ver e vão ter que contemplar aquilo que Deus tem para a tua vida quando chegar nas tuas mãos. Aqui nós temos o costume, e eu falo para todos, que quando for contar testemunho, tem que contar quando estiver nas suas mãos. Por quê? Porque se você falar assim, meu irmão, eu recebi uma proposta, você recebeu ainda, não é? Entendeu? Então muita coisa pode acontecer no meio desse tempo. Agora Sansão, louvado seja Deus, ficou perturbado, angustiado, porque ela ficou falando ao seu ouvido. Veja no versículo 16 do capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. Olha o que vai acontecer de tanto ela ficar falando na cabeça dele. E sucedeu que, importunando ela todos os que? Com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Ô irmão, pensa numa mulher rinchosa, mas essa não rinchosa, mas uma mulher doce, porque ela veio com uma palavra suave. Mas aquilo comoveu tanto ele, que angustiou a sua alma até a morte. Você sabe o que é isso? Angustiar até a morte é como você desejar a morte da sua própria vida, com a tristeza, com aquilo que a pessoa está lançando sobre você, porque ele entrou em conflito com ele mesmo, com aquilo que Deus tinha depositado sobre ele e sobre aquilo que ela tinha falado para ele. Como assim, pastor? Eu fico com aquilo que Deus, eu tô assim agora, apesar que aquilo que Deus falou, o que Deus falou é aquilo, então eu vou ficar com aquilo que Deus falou. Mas não, Deus falou isso. Se Deus falou isso, eu vou ficar com aquilo que Deus falou. Se Deus falou que vai cuidar da sua casa, então ele fica com aquilo que Deus falou. Aleluia! Mas pastor, está dando tudo ao contrário, está indo tudo ao contrário da minha vida, não está dando certo. Fica com aquilo que Deus falou. Se Deus falou, é para o propósito dele ser maior. É que a salvação dele é maior sobre nós. Eu creio, aleluia! Louvado seja Deus. Sansão, louvado seja Deus, entrou nesse conflito, porque ele começou a olhar a situação e falar assim: o quê? Eu estou aqui, vou ficar sozinho? E agora? É melhor eu contar para ela o meu segredo e eu vou ter ela comigo para sempre. Ai, coitado. Mal sabia ele que ela já estava armando a sua morte. Mas veja, o inimigo ele sempre vai nos avisar, porque avisou 3 vezes para ele. Glória a Deus. Aí fala assim: mas o amor é cego, né? Realmente ele ficou cego. Realmente. O amor é cego? O amor é cego? É ou não é? Rapaz. É surdo? O amor é paciente, longânimo. Tudo suporta, tudo crê, tudo acredita, tudo espera. E aí vai. O amor não engana. Aleluia! O amor não mente. É verdade. O amor não trai. É verdade. Porque enquanto ela estava amando ele, ela estava planejando a sua morte. Ela já tinha vendido Sansão para o povo dos filisteus. Só estavam esperando. E todas as vezes que ele dormiu, ela foi e avisou os filisteus. Só que, preste bem atenção, essa mulher era do cão. Ela foi do cão, mas foi com propósito. Como assim? Porque todas as vezes que ele dormiu, ela gritava para ele: Sansão, lá vem os filisteus. Mas ele já estava amarrado, já estava todo aprisionado, mas mesmo assim ele não conseguiu enxergar o que ela estava fazendo. Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor
E o inimigo quer bagunçar conosco. O inimigo quer zombar de nós. E aí a gente fala assim, irmão, vem, adora o Senhor, busca o Senhor. O inimigo quer envergonhar muitas vezes. E muitas vezes não estamos vendo o que o inimigo está fazendo contra as nossas vidas. Ele já te amarrou, ele já te travou. Como assim? Ai, hoje está na hora de ir para o culto. Eu não sei se eu vou conseguir. Aí começa a dar um problema aqui, aí dá um problema aqui. Aí quando você vai ver, já deu a hora do culto, já passou o culto, e você fala assim, não fui para a igreja e não fiz nada. Porque o inimigo, ele é astuto. Ele prende porque ele sabe daquilo que eu posso, ou daquilo que Deus pode colocar sobre a tua vida e fazer sobre a tua casa. E muitas vezes não entendemos isso. Mas nessa noite você vai abrir os teus olhos espirituais, amém? E você vai ver a mão de Deus agir sobre você. Agora, louvado seja Deus, Sansão vai preso, porque ele contou o segredo. Vou adiantar porque já vamos encerrar. Ele vai preso, raspam na sua cabeça. Vamos lá no versículo 21, no capítulo 16. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram o quê? Arrancaram o quê? E fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no... Andava moendo no quê? Então ele estava preso, cego, e agora ele está moendo. O que é? Ele trabalhava na moinha, nos trigo. Era uma roda muito enorme de pedra, aonde havia uma madeira sobre ela, e ali, louvado seja Deus, eles ficavam rodando o dia todo. Agora pensa você, cego, sem a presença de Deus, e agora moendo, louvado seja Deus, trabalhando para o povo inimigo. Acabou, não acabou? Acabou, não acabou? Acabou a história dele? Acabou a história dele? Qual era o propósito? Qual era o propósito? Acabar com filisteus. Mas agora ele está preso, e agora? Se o propósito era acabar com o povo filisteu, mas ele está preso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele teve a lição? Teve. Mas ele teve que moer, ó. Ele ficou lá rodando, igual o povo de Israel quando saiu do povo da terra do Egito. Ficou rodando. Por quê? Não quis ouvir a voz de Deus. Não quis ouvir a voz de Deus. Quando nós não damos ouvido àquilo que Deus tem para nós, nós pecamos ou perecemos. E Sansão naquele momento estava perecendo, até o povo filisteu lembrar dele. Ah, mas Deus não lembrou dele? Não. Quem lembrou dele foi o povo filisteu. Só que ele era escolhido por Deus. E quem é escolhido está escolhido. Aleluia. Não tem como, meu irmão. Quem escolheu está escolhido. Acabou. Como assim? Agora ele está no cárcere. Só que o povo filisteu começa a fazer uma festa dentro do templo de Dagon, aonde eles adoravam os deuses deles. E ali, louvado seja Deus, só em cima do telhado, ou em cima da laje, havia 3.000 homens ou mulheres juntos. Imagine a quantidade de pessoas que estavam ali. E ali eles começaram a beber, começaram a zoar. E ali eles lembraram de Sansão. Traz aquele inimigo, a qual derrubou muitos homens nossos, mas agora está ao nosso favor, porque agora nós vamos zombar dele. E ele vai fazer, vamos zombar dele, vamos brincar com eles, vamos tirar uma com a cara dele. Mas esqueceram, meu irmão, esqueceram quem era Sansão. Muitas vezes já esqueceram quem é você, não lembram mais de você. Talvez olhem para você e falem assim: ah, não vai dar em nada. Vai lá ela de novo, vai ele de novo para a igreja, não vai dar em nada.
Mas aí o Senhor está dizendo, eu lembrei de Sansão. Como assim? Presta atenção, vamos lá. Para encerrar. Olha o que vai acontecer. Semelhantemente, veio do povo, louvavam os seus deuses, porque dizia o versículo 24: nosso Deus, com letra minúscula, nos entregou nas mãos o nosso e o que destruía a nossa e o que multiplicava os nossos mortos. Aqui é eles dizendo sobre a vida de Sansão, tá? Então vejam o que o inimigo pensa muitas vezes de nós. E sucedeu o que? Alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão, o que guiava: coloca-me diante ou no meio, louvado seja Deus, das duas colunas ou das duas pilastras. Ali ele vai fazer a sua última oração. Então você nasceu com um propósito, amém? Você nasceu com um propósito. Talvez seu propósito não é igual ao de Sansão. Como assim, pastor? Como assim? Você não está preso, você não está cego, você não está rodando moinha, você não está cercado por um povo que está zombando, ou não? Eu acho que sim, né? Tem gente que zomba de nós, não zomba não? É? Tem gente que desacredita de nós, não acredita? Acho que nós estamos na igreja, nós não temos um pai que cuida de nós. Acho que Deus não vai falar? Fala. Agora Sansão está no meio deles, e ele vai fazer a última oração. E nessa última oração ele vai falar: Deus, vamos lá. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, 27, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo e brincar com Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor. Um clamor. O que é o clamor? É diferente de uma oração. O clamor você vai gritar, você vai chamar a atenção. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão com sono? Eu já fiz o culto mais cedo para você não dormir. Vamos lá. Então Sansão chamou o Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois. E ele abraçou a coluna. Ei, meu irmão, você é louco. E o Senhor concedeu. E ele abraçou as duas colunas. E ali ele derrubou, e ele matou mais de quando ele estava morto. Ele matou mais em sua morte do que na sua própria vida. É o que Deus quer para mim e para você. Mas pastor, eu vou morrer. Eu vou morrer e eu não vou ver. Vai. Melhor morrer em Cristo, estar com Cristo e morrer em Cristo, porque você sabe para onde você vai. Porque quando Sansão abraça aquela coluna, ele sabia para onde ele iria. Mas me concede, ó Pai, me dê mais uma oportunidade de poder falar da Tua palavra, de poder ministrar a Tua palavra. Eu queria que você se levantasse, por favor. Aleluia. Quiser ir arrumando.